Fala pupila, tudo bom com você? Vídeo novo aqui no canal Treinador Alexandre. E, claro, não esquece, se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, mas faz isso agora para você não esquecer, tá? E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você ache que vão se interessar pelo que a gente vai falar hoje, que é glúteo, bumbum. Então eu vou dar hoje 5 sacadas sobre como você pode melhorar e maximizar o seu bumbum, tá? Endurecer, deixar ele mais redondinho, mais firme, deixar ele maior. Então a gente vai falar hoje 5 sacadas, eu vou te dar 5 sacadas para você melhorar no seu treino que vão te ajudar a desenvolver mais o bumbum, tá? Então, bora pro vídeo, roda a vinheta. Primeira coisa, não se esquece também de deixar o joinha aqui no vídeo se você gostar do vídeo, tá bom? Então se você gostou do vídeo, se ele serviu para você, se teve alguma coisa aqui que você vai levar para o seu treino, você deixa o joinha aqui no vídeo, que ajuda muito a engajar o canal, ajuda muito a poder a gente levar essa informação e ajudar mais pessoas. Combinado? Então vamos lá para 5 sacadas que eu vou dar hoje sobre o bumbum, que muita gente comentou lá nos stories, muita gente perguntou sobre isso, muita gente quis que eu faça sobre isso. Então eu tô aqui falando sobre isso, porque vocês é que mandam, vocês é que decidem, eu gosto de interagir com vocês, conversar com vocês, e isso é uma coisa minha, tá? Eu gosto muito que vocês me dão feedback, me deem feedback, comentem, né? Tirem suas dúvidas, porque eu tô aqui para ajudar vocês. Beleza? E a primeira sacada é: melhore a sua amplitude. Foque na amplitude. O que é isso, Alexandre? O que é amplitude? Amplitude é a quantidade de movimento que você faz durante o exercício. Por exemplo, no agachamento é a quantidade que você consegue descer antes de retornar à posição inicial. Então é muito importante que antes de você adicionar mais peso, você adicionar mais carga, você foque na amplitude, tá? Então não adianta nada você colocar muito peso se você desce pouco. Por quê? Porque nessa fase do movimento onde você está mais embaixo, o glúteo ele é muito trabalhado. E se você não desce o tanto quanto você deveria, você está ali deixando 70%, 80% do seu bumbum para trás, tá? E você não quer fazer um esforço enorme de ir para academia e aí lá colocar um peso na barra, agachar para ter apenas 30% do resultado que você poderia ter, quer? Então é por isso. Por quê? Porque quando você foca na amplitude do movimento, você está mostrando para o seu músculo que ele precisa se desenvolver em força, que ele precisa aumentar para poder ele conseguir vencer aquele movimento, tá bom? Ao passo que se você faz um movimento curto, ele vai se desenvolver apenas em algumas regiões e não vai ser tanto assim. Por quê? Porque quando você está na fase inicial ali de descer, você está usando mais a coxa do que necessariamente o bumbum, beleza? Então é como se você fosse montar um quebra-cabeça. Se você vai montar um quebra-cabeça, você tem que colocar todas as peças ali para ficar um quadro completo, né? Se você coloca só algumas peças e deixa outras faltando, fica um quadro incompleto. Mais ou menos é isso que você tem que entender em relação à amplitude. Quando você desce o máximo que você pode, com uma execução obviamente correta, você preenche todas as peças do quebra-cabeça e com certeza esse bumbum vai ficar muito mais bonito, vai se desenvolver muito mais, vai ficar redondinho, vai ficar mais harmonioso. Segunda dica para maximizar o seu bumbum: foque no glúteo máximo. Ai, olha, o que é glúteo máximo? Calma que eu vou te explicar. O bumbum, ele é formado por 3 músculos: glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. E qual é a diferença entre esses 3 músculos?
A diferença é que o glúteo máximo, ele é o músculo mais superficial do nosso bumbum. Ele é o maior músculo do nosso bumbum e o mais superficial. Isso significa que quando você olha no espelho o seu bumbum, ou quando você vai na praia e olha para o bumbum de alguém, ou vê o bumbum de alguém, você está olhando ali praticamente para o glúteo máximo, tá? Por quê? Porque ele é o mais externo, mais superficial. Então, se você quer desenvolver o bumbum, levantar o bumbum, deixar ele mais redondinho, você tem que focar em quem? No glúteo máximo. Os outros dois músculos, eles são mais profundos. São importantes, mas eles são mais profundos, ou seja, eles não dão aquela aparência de Juju Salimene, beleza? Então, quais os exercícios, Ale, que trabalham o glúteo máximo que eu preciso fazer para poder focar nessa região, crescer meu bumbum, endurecer meu bumbum? Aí eu vou te falar, ó, um grande exercício que trabalha o glúteo máximo: agachamento. Outro, agachamento búlgaro. Outro, elevação do quadril. Outro, agachamento abduzido. Outro, stiff. Outro, passada, tá? Então esses exercícios, todos esses exercícios, eles são focados em glúteo máximo. Todos esses exercícios, eles trabalham o glúteo máximo. Ou seja, por isso que eles são tão eficientes em melhorar o aspecto do seu bumbum, em melhorar a aparência do seu bumbum, e deixar o seu bumbum mais firme, mais duro e mais em pé, tá? Então foque nesses exercícios que eu falei que trabalham com eficiência o glúteo máximo. E aí você tem as suas variações. Você pode fazer elevação do quadril unilateral, com os dois pés no chão, na barra, tá? Agachamento da mesma forma, mas são esses exercícios que trabalham o glúteo máximo, tá? Então foque neles. Terceira dica, e não menos importante, é que você deve focar em exercícios que fazem grande flexão do quadril. O que é isso, Alexandre? Flexão do quadril é o que? É o quadril lá assim? Não, não é isso. Flexão do quadril é quando você dobra o quadril, tá? Quando você flexiona o quadril. Isso faz com que você gere um grande grau de alongamento e encurtamento, né? Na volta do movimento no bumbum, tá? Então é muito importante que você utilize exercícios que você possa fazer grande flexão do quadril. E casando com isso, tem a ver com o que eu falei lá na primeira dica, que é o fato de você agachar mais, de você descer mais no agachamento. Quanto mais você desce, maior a flexão do quadril, consequentemente mais esse bumbum ele é tracionado, mais ele é alongado e mais as fibras dele vão trabalhar, tá? Então foque também na flexão do quadril, em tudo que você vai fazer. Se você vai fazer elevação do quadril, foque em descer bastante o quadril antes de você subir o máximo e apertar o bumbum lá em cima, tá? Não fique querendo descer um pouquinho e achar que é só você contrair ao máximo lá que você vai estar trabalhando o bumbum ao máximo. Não, você precisa também descer, né? Que é ali na descida que você vai controlar mais a carga, que você vai gerar mais microlesão. Então é preciso que você desça bastante e desça devagar, consciente, para que esse glúteo, para que esse bumbum seja estimulado ao máximo, tá bom? Então fica a dica aí, foque na flexão do quadril, beleza? Quarta dica para você maximizar o bumbum. E olha, eu tô sentindo aqui que você vai colocar isso em prática e você vai me falar depois que você teve um resultado ótimo porque você utilizou dessas dicas aqui que eu tô te dizendo, tá? Porque elas são valiosíssimas para você maximizar o bumbum, para você que tem o desejo de endurecer o bumbum, de deixar ele mais em pé, mais redondinho. E se você entrar no meu site, você vai ver alunas minhas que tinham a bunda caída, a bunda murcha, e elas não estavam satisfeitas de verdade com o bumbum delas. E você vai ver a transformação que aconteceu depois que elas começaram a treinar corretamente, depois que elas começaram a fazer o que realmente era preciso, o que realmente era eficiente para poder maximizar o bumbum. Então, segura aí que eu vou te dar a quarta dica agora. E a quarta dica é: varie a ordem dos exercícios para o bumbum. Como assim, Alexandre, variar a ordem dos exercícios para o bumbum?
Cara, se você ficar sempre assim, vou começar pelo agachamento. Do agachamento eu vou pro leg press, do leg press eu vou pro stiff, do stiff eu vou para elevação do quadril. Se você fizer sempre essa mesma sequência, ou seja lá qual sequência for, tá? Você vai gerar uma estagnação no músculo. Você não vai trabalhar todas as fibras daquela região como você poderia, tá? Então, selecione corretamente a ordem dos exercícios que você vai fazer para maximizar esse bumbum. Por exemplo, se você começa sempre com agachamento, você também não tem só o glúteo trabalhando ali, você também tem muita força da coxa, da perna, que está fazendo o movimento ali. Então, será que é interessante você começar sempre pelo agachamento? Porque aí quando você vai fazer outro exercício, a perna pode estar indo fadigar primeiro do que o glúteo. Então, você tem que pensar nessas coisas na hora de você montar uma sequência correta. Não estou dizendo que você não tem que começar pelo agachamento. Estou dizendo que às vezes é importante que você comece por outro exercício e, quiçá, termine o treino com agachamento. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui de como você pode começar o seu treino de bumbum. Por exemplo, você pode começar com elevação do quadril. Elevação do quadril é muito mais específica para o glúteo do que para as coxas. Você fadiga muito mais o glúteo do que as coxas. Então, comece o treino pela elevação do quadril. Por que não começar por esse exercício? Tá? E aí você vai da elevação do quadril, você vai para um stiff. Do stiff você vai para um agachamento búlgaro, porque o agachamento búlgaro ele também trabalha muito o bumbum. Você consegue ali, se você colocar ele no começo, vamos botar que você colocou o agachamento búlgaro como o primeiro exercício. Mas ele também não trabalha a coxa? Também trabalha a coxa. Só que ele também tem uma força muito grande no bumbum. E quando você faz o agachamento búlgaro primeiro, você consegue colocar uma carguinha ali, um peso ali, para você fazer ele com um pouco mais de intensidade. Então, às vezes colocar o agachamento búlgaro primeiro, já que ele é um exercício mais difícil de você equilibrar e tudo mais, é interessante para o seu treino de bumbum, tá? Ao passo que o agachamento, se você faz agachamento tradicional, você está utilizando as duas pernas ali. Você não precisa de tanto equilíbrio e você pode utilizar ele mais para o final do seu treino. Entenderam? Vocês estão conseguindo me entender? Se está conseguindo me entender, deixa um comentário aqui abaixo se isso faz sentido para você. Então, utilize outros exercícios para você começar a fazer o seu treino de bumbum, tá? O seu treino de glúteo. Você pode começar por um agachamento abduzido, você pode começar por uma elevação do quadril, você pode começar por um agachamento búlgaro, você pode começar com um bisete, elevação do quadril e stiff, você pode fazer elevação do quadril e passada, elevação do quadril e a fundo, enfim, existem várias formas de que você pode começar o seu treino de bumbum sem necessariamente começar pelo agachamento, tá? E lógico, também você não precisa variar só o primeiro exercício, você pode começar o treino pelo agachamento e aí você varia os outros exercícios também. O importante que você precisa entender nessa dica é que você não pode ficar o tempo todo fazendo a mesma sequência, certo? Então beleza. Quinta dica para você maximizar o bumbum, para você endurecer o bumbum, é faça mais repetições. Como assim, Ale? Mais repetições? Sim, faça mais repetições. Trabalhe nos exercícios com uma carga um pouco menor, mas que te permita fazer mais repetições. Por exemplo, 20, 16, 15, 25 repetições, 30 repetições. Mas por que isso, Ale? Por que esse tanto de repetições? Porque o glúteo já foi mostrado em estudos que ele trabalha melhor, que ele cresce melhor, que ele se desenvolve melhor com mais repetições, com mais estímulos, ao invés de tanta carga, tá? Então não é interessante que eu faça agachamento com uma carga alta e faça 10 repetições? Não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa aumentar a quantidade de estímulos que você dá nesse bumbum. Isso significa que você só deve colocar carga baixa e fazer muitas repetições?
Pode ser, mas também você pode fazer o seguinte, que é o que eu vou te falar agora. Por exemplo, você pode fazer um biset, um drop set, um triset para esse bumbum, que você vai variar os exercícios, mas a quantidade total de repetições vai ser grande. Por exemplo, você faz elevação de quadril com agachamento. Você saiu da elevação de quadril e vai para o agachamento. Vamos colocar que você fez 20 repetições de elevação do quadril e foi direto para o agachamento, fez mais 20 repetições. Você está me entendendo que você está fazendo 40 repetições ali para o bumbum sem intervalo? Então isso tem se mostrado ser mais eficiente, é mais poderoso para você crescer o bumbum, ao invés de você fazer só 10 repetições aqui com a elevação de quadril, dá 60 segundos de intervalo, 90, fazer mais 10, e aí depois você vai para o agachamento, faz mais 10 repetições, dá 90 segundos. É muito mais interessante que você faça muitas repetições, ou num único exercício, ou você combine 2 ou 3 exercícios, para que você estimule ao máximo, para que você gere uma fadiga maior, para que você ative mais o bumbum. Então essa dica é muito valiosa, muito importante para quem quer aumentar o bumbum, porque muita gente não entende isso, como eu falei, né? Que eu acho que todas as dicas meio que casam uma com a outra, mas o fato de você colocar muito peso não necessariamente vai te ajudar a maximizar o bumbum. O importante é que você faça um movimento completo e que você consiga fazer muitas repetições, tá? E muitas repetições levando o músculo até a falha. Então, se você se propõe a colocar um peso para fazer 20 repetições, que você chegue na 20ª repetição não conseguindo fazer mais nenhuma, ou próximo da falha, tá? E aí você vai para um outro exercício como agachamento. Ou então você faz elevação do quadril com stiff, tá? Você vai estar juntando 2 exercícios ali e a somatória dos 2 exercícios que são focados para a região do bumbum vai fazer com que aumente muito a fadiga ali, aumente muito o estresse metabólico ali e tensional ali naquela região e, consequentemente, esse bumbum ele vai crescer mais rápido, ele vai se adaptar mais rápido, ele vai se desenvolver melhor, tá? Então pega essa dica que ela é muito importante, muito mesmo, para quem quer desenvolver o bumbum. Foque em fazer muitas repetições, tá? E aí você vai aumentando a carga gradualmente para você conseguir que você consiga fazer uma boa quantidade de repetições, você consiga fazer o movimento completo. Mas é importante que você também vá buscando aumentar a carga, meio quilo, 1 quilo a cada semana. Beleza? Combinado? E eu vou dar mais uma 6ª dica. Eu tô animado. Que demais! Eu vou dar mais uma 6ª dica aqui, que eu acho que casa também com essa questão das outras coisas que eu falei aqui. Então eu vou dar uma 6ª dica ainda para você sair daqui, já olhar o bumbum no espelho e já falar assim, ó, você tá ferrado comigo, porque você vai crescer agora, minha filha, você vai crescer. Ai, que delícia! Que é o seguinte, 6ª dica tenha mais frequência, tenha mais frequência, tenha mais frequência. O que eu quero dizer com tenha mais frequência? O glúteo, ele é um músculo que ele é muito pouco estimulado durante o nosso dia, tá? Ele não é igual as pernas, que você está andando, você está subindo escada, você está correndo, ela está trabalhando o tempo todo. Não! O glúteo, ele é um músculo que ele fica assim, em inércia, praticamente, durante as atividades do nosso dia a dia. Principalmente se você trabalha sentada. Se você trabalha sentada, você já fica, se você ficar 6 meses só trabalhando sentada, sem agachar, sem fazer exercício, seu bumbum já deve estar lá no joelho, né? Lá atrás, lá no ligamento posterior. Por quê? Porque o bumbum ele fica praticamente em inércia, ele não faz força, ele não é utilizado para nada. Então é importante que você aumente a frequência de treinos para o bumbum. Ah, Alexandre, então eu vou fazer bumbum todo dia, vou treinar bumbum todo dia, que eu vou ter um resultado, e é isso, e tá acabado, tá definido. Não, não é bem assim, pupila. Relaxa, respira
respira, que não é bem assim. Mas você sim tem que focar numa frequência maior de glúteo. Quanto? Olha, geralmente as pessoas querem focar assim, ou elas fazem 3 dias seguidos, 4 dias seguidos, o que não é interessante, por quê? Porque como a gente sabe, você é pupilo do tio Ale, você sabe, o músculo precisa de recuperação, precisa descansar. Por quê? Porque é no descanso que ele cresce. Então você dá o estímulo correto, diz para ele o que você quer, e aí no descanso ele vai obedecer e vai fazer o que você quer. Então é importante que você não faça em dias seguidos, mas pelo menos 3 vezes na semana. Se o seu objetivo principal é maximizar o bumbum, você tem que treinar pelo menos 3 vezes na semana. Segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, quarta, sexta e domingo. Aí você que vai decidir os dias que você vai treinar. Mas é importante que você tenha isso em mente, que você precisa de uma frequência maior se você quiser maximizar, se você quer desenvolver ao máximo o seu bumbum, tá? E aí você junta essa dica de 3 vezes na semana, tá? Ou no mínimo 2 vezes, mas com um volume bem grande, uma quantidade de exercícios bem grande, tá? Ou você divide isso em 3 vezes, que eu acho mais legal ainda, tá? E aí você junta essa dica com as outras dicas que você vai ver que você vai ter um resultado incrível. Você vai ver que você vai desenvolver o bumbum como nunca você viu. Você vai ver que em 60 dias o seu bumbum já é outro, tá? Mas precisa focar, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha aqui para poder engajar mais o vídeo, para poder ir para mais pessoas, para poder ajudar a contribuir com mais pessoas. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu.